Oi pessoal, eu sou Mônica Zarite, trabalho na área forense desde 2005 e eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a linguística forense. Parece ser uma novidade, parece ser uma coisa que surgiu agora, mas na verdade a linguística forense ela está presente a partir do momento em que a linguagem, a língua se torna um vestígio, né? Quando a gente tem um vestígio linguístico. E quando é que isso ocorre? Bom, quando a gente tem dentro de uma investigação algum tipo de interação, de comunicação, e a gente precisa identificar quem está falando, como por exemplo em interceptações telefônicas, em gravações ambientais, nós precisamos analisar o conteúdo dessas gravações, analisar quem está falando para identificá-lo, né? Então, a chamada perícia de voz nos tribunais, a gente vai analisar toda essa emissão, essa construção, o uso da linguagem, que cada indivíduo tem uma maneira de se expressar, tem uma voz, né? Então ele tem um conjunto de características que o individualizam como falante. Então a gente tem essa perícia que vai identificar os falantes. A gente também vai trabalhar com a análise do contínuo linguístico, né? Então não só quem está falando, mas se isso faz sentido, o conteúdo do que está sendo dito, as implicações do que está sendo dito, né? A gente tem aí questões sérias envolvendo gravações e se questiona se a gravação foi manipulada, se a gravação foi editada, e se fala muito em analisar a onda sonora acusticamente, mas a gente também precisa ter esse olhar, né, da análise das perguntas e das respostas para saber se elas estão fazendo sentido ou se elas podem ter sido deslocadas de lugar. Bom, a gente também tem dentro do tribunal a linguagem como evidência em bilhetes, em cartas de ameaça, bilhetes de sequestro, cartas de suicídio, muitas vezes são questionadas, né, em cenas em que existe um corpo e a suspeita de que foi suicídio e há uma carta que aparentemente foi deixada por essa pessoa, né? Então a gente precisa analisar essa carta, se foi realmente essa pessoa que escreveu essa carta, se realmente foi um suicídio. Muitas vezes o vestígio que vai indicar se aquilo foi forjado ou não é o bilhete que foi deixado, né? Cartas de ameaça, publicações no Facebook de fundo discriminatório, ameaças de bomba, seja em qualquer meio, né? Um e-mail, no Facebook, no Twitter, enfim, qualquer local onde a pessoa se expresse, né, que use a língua como código para se expressar, a gente vai poder analisar, identificar essa comunicação, identificar o autor, né, ou eventualmente dizer que aquele suspeito não pode ter sido o autor daquela carta, né? Excluir um suspeito também às vezes é muito importante dentro de uma investigação. Dentro dos processos judiciais a gente também tem a chamada tradução forense, né? Nós vivemos hoje num mundo globalizado uma questão muito complicada que é a dos refugiados. Pessoas que falam outro idioma, e essas pessoas elas podem necessitar ou ter que passar pelo sistema jurídico de alguma forma, ou porque cometeram algum crime, ou porque estão em relação a algum processo judicial, dentro desse processo, precisam ir ao fórum, e a gente precisa de uma pessoa que faça essa tradução juramentada, que faça essa tradução, esse perito que vai ser de confiança do juiz, para traduzir questões não só exatamente da língua, mas que entenda a cultura daquele país de origem, daquele país, daquela língua, para que possa fazer efetivamente transportar essa informação de uma língua para outra sem que haja perdas, né? Que a gente sabe que as questões culturais influenciam muito no entendimento de certas sentenças, de certas frases. A gente também pode estudar os processos de interação,
né? Dentro de um processo de mediação, por exemplo, melhores formas de trabalhar essa mediação, melhores formas de atuar nesse ambiente judicial. A gente tem a análise de depoimentos, de confissões, de delações. É preciso analisar todo esse texto, toda essa produção textual para identificar se houve alguma contradição, se houve alguma fala desconexa, alguma fala que foi colocada, inserida. A gente tem muitos casos de alienação parental. Se aquela frase pode ter sido dita por uma criança naquela idade, né? Se pertence àquela criança ou se aquela frase ela foi colocada ali por um adulto para que a criança repetisse. Então é preciso estudar como é o desenvolvimento da linguagem para dizer se realmente aquela fala pode ter saído da cabecinha daquela criança ou não, né? Ou se aquela confissão que foi feita em delegacia, em sede policial, ela pode realmente contar como sendo uma confissão, ou aquela pessoa está mentindo, omitindo fatos, né? Protegendo alguém. Então a gente tem dentro dessa parte de investigação, desde a fase do inquérito, a possibilidade de analisar depoimentos, auxiliar a justiça, né? A trabalhar esses vestígios linguísticos na busca de novas pistas ou de contradições que venham desfazer alguma tese, alguma linha de investigação. Essa questão de análise de depoimentos, ela já vem sendo utilizada, ela já vem auxiliando a justiça, inclusive no caso do homicídio do menino Joaquim, em Ribeirão Preto, em que o Guilherme Longo acabou confessando e foi preso em Barcelona. Nós tivemos a possibilidade de analisar 4 horas de depoimento e pontuar algumas questões que foram especialmente positivas para a investigação, né? Nós temos aí casos de delações agora. Atualmente, a gente o tempo inteiro vê alguém fazendo alguma delação, né? Então, analisar essa delação, para até que ponto essa pessoa na delação tenta se proteger, né? E não efetivamente produzir um conteúdo que vá beneficiar essa investigação. Então, dentro desse mundo de investigação, dessa atmosfera jurídica, a linguística forense vai atuar toda vez que a linguagem for evidência, for a prova de algo, for algum vestígio, né, que precisa ser analisado. E aí, quem se dedica a esse estudo, quem se dedica a essas questões, vai ter o aporte necessário para atuar auxiliando a justiça na análise desses vestígios linguísticos. Dentro dessa área de linguística forense, a gente também tem a questão do plágio. A gente tem plágio acadêmico, a gente tem plágio de livros de uma maneira geral, e aí a gente vai ter várias categorias, né? Então, existem profissionais especializados só na análise textual para identificação de plágio. Recentemente, uma pessoa passou no concurso para professor de uma universidade pública e, após passar em todas as etapas, ela foi acusada de plágio, que o artigo acadêmico científico que ela tinha publicado tinha sido plágio, né? E aí foi feita uma análise pericial, né, para provar se efetivamente aquela professora que passou no concurso tinha realmente realizado esse procedimento de plágio ou se o artigo era original dela, né? Então, é uma questão muito delicada e que precisa ser analisada pontualmente, né? Para cada tipo de plágio, há um tipo de análise. A gente tem hoje programas que fazem análise de plágio acadêmico pelo mundo, né? Então, o computador ele vai fazendo uma análise mais geral, né? Coisas grandes, uma grande quantidade de palavras, e aí o computador, os programas vão auxiliar nessa análise. Mas para cada tipo de documento, a gente vai ter uma técnica para aplicar. Nós temos também questões judiciais envolvendo rótulos, advertências, aquela embalagem que vem em produtos, seja de beleza, seja produtos alimentícios,
remédio, bulas de remédio, enfim, aquelas advertências, elas realmente implicam num esclarecimento do que o produto pode causar? Será que aquela mensagem que está ali, ela está de acordo com a legislação? Quais são os recursos linguísticos usados como modalizadores desse discurso para atenuar, amenizar certas ocorrências que podem prejudicar o usuário daquele produto, né? Então, isso vai desde um produto de beleza, passando por produtos alimentícios que envolvem pessoas que têm alergia, diabéticos, enfim, até bulas de remédio, né? Então, a análise desse procedimento de escrever uma advertência para alguém, muitas vezes se torna uma lide judicial. Então, o linguista forense é aquele profissional que vai auxiliar nessas demandas.